Olá, bruxonas e bruxões! Estou aqui de volta para mais uma leitura e hoje eu vou fazer uma leitura um pouquinho diferente das que eu tenho feito aqui ultimamente. Eu vi algumas leituras assim também em outros canais e com esse direcionamento, e aí eu achei interessante, eu gosto de ver leituras assim, então eu pensei, por que não fazer alguma leitura assim também no meu canal? Antes da gente começar, eu queria só já pedir aqui para você, caso você não seja inscrito, para você se inscrever aqui no canal, para deixar um like aqui no vídeo, caso a sua energia ela se conecte com a minha. E caso você também tenha alguma sugestão de tema, algum pedido, deixa aqui para mim nos comentários, coloca de onde você está me assistindo, se ressoou com você ou não, enfim, conversa aqui comigo nos comentários e compartilha esse vídeo para alguém também que você entenda que possa receber essa mensagem, com quem essa mensagem possa ressoar, e chama aqui para o canal também, ok? Beleza, vamos começar então. Eu vou começar com os oráculos pedindo uma energia, né? E aí, assim, uma indicação, vamos falar assim, da energia dessa pessoa em relação a você. Então, assim, eu vou pedir para que você mentalize uma pessoa, seja alguém com quem você está, seja alguém com quem você não tem mais um relacionamento, mas que você guarda ainda no coração, ou alguém que você está conhecendo, alguém novo, enfim, mentaliza uma pessoa aí, coloca ela na sua mente nesse momento, né? Se você também estiver num relacionamento e, enfim, mais sério, queira trazer aqui para a mesa, pode trazer, pensa nessa pessoa. Eu vou pedir então primeiro com o Monology uma energia sobre essa pessoa, uma energia dela em relação a você, em relação a relacionamento de vocês, ao que vocês têm. Seja ele um relacionamento de fato, ou se for só um crush, enfim, aquilo que ressoa na energia da pessoa em relação a você. Olha, temos aqui a carta é a lua cheia em Escorpião. É hora de liberar a negatividade. Olha, aqui de cara me mostra alguém. Escorpião é conhecido por ser um signo bem profundo, né? Então, e ele tem toda essa relação, ele é um signo de água, ele tem toda essa relação com o mistério, mas com também o profundo, o emocional, sabe? É um signo bem conhecido por ser bem intenso, envolvente. Então, aqui para mim, me traz as energias de desejo, né? E isso, desejo de fato é físico. Então, não sei se vocês já tiveram algo ou não nesse sentido, mas se vocês já tiveram, de fato, existe um desejo e até mesmo uma sintonia, uma profundidade, uma completude nesse sentido. Ou se vocês não tiveram, se for alguém novo com quem você ainda não teve, existe muita vontade, muito desejo, além de esse mistério, sabe? Essa seduçãozinha, esse misterinho no ar, assim, de repente é algo que é gostoso para essa pessoa, sabe? É algo que ela se encanta em você. E aí talvez até algo que, tipo, ela também goste da dinâmica de vocês, entende? Então, tipo, fica meio que no ar essa coisinha do a gente se deseja, a gente tem algo bacana e a gente, quando tá junto também pega fogo. É nesse sentido. Bom, vou pegar também do oráculo aqui, Acredite na Sua Própria Magia, mesmo sentido, né? Qual a energia dessa pessoa aí que você mentalizou em relação a você? Vamos lá. Opa, que eu vou cortar primeiro. Ok. Agora sim, uma energia. Olha, a carta 21, que é o trevo, ela fala sobre libere a sua culpa. E aí essa carta é interessante porque ela tem duas pessoas aqui, ó. Como assim, não dá pra gente ter certeza se esse fogo, tipo, elas colocaram esse fogo ou se esse fogo surgiu de alguma forma, o porquê.
Mas assim, a representação da imagem, ela me mostra as duas pessoas ali um pouco confusas, então talvez tenha algo mesmo assim que, sabe, pegou fogo e não foi pro bom nesse caso. Não foi tipo beleza, incendiou, pegou fogo e foi maravilhoso. Aqui parece um pouco de, acho que a gente perdeu a mão um pouco. Talvez a gente tenha, sabe, perdido um pouco o caminho. Parece que elas talvez poderiam estar até conversando e aí acho que as coisas tornaram um pouco fora de controle, até porque tem essa carta no fundo aqui também, ó, que é a do cavaleiro, ó. Na verdade é a princesa, né? Você pode ser o seu próprio cavaleiro. E ela tem uma espada aqui, então assim, me mostra um pouco essa ideia de... Acho que as coisas saíram um pouquinho do planejado e aí rolou alguma coisa que gere essa culpa, talvez, para os dois lados, um lado só, enfim. Acho que por mais que muitas vezes um lado ache que tem toda a culpa e se sinta todo culpado, mas em toda relação, seja ela, né, um relacionamento sério ou mesmo quando você está conhecendo alguém, tudo existe dois lados, né? Para tudo existe dois lados, para tudo existe a meia culpa. Então, assim, tudo bem, alguém pode claramente ter uma culpa grande por saber que fez, né, coisas não legais, que teve atos não muito bacanas. Isso realmente pode acontecer. E, ok, é legal até se for você que se sinta assim, você de fato entender e aceitar isso, assim, né? E tipo, olha, realmente acho que eu não fui muito legal, eu tive uma parcela de culpa nisso. Mas eu imagino, né, eu senti aqui, que talvez o outro lado também sinta algo nesse sentido, sabe? Não somente assim de te culpar por tudo, mas talvez algumas coisas também esse outro lado acha que também podia ter feito diferente, então também se culpe por isso, sabe? Acho que é meio dos dois fazendo a minha culpa mesmo. E aí, assim, outra coisa que eu sinto com essa carta é que o trevo é uma simbologia de sorte, né? E o trevo é algo que a gente não há. Aqui a gente tem em abundância, né? Então é como se fosse realmente uma sorte em abundância. Pode ser que essa relação ela tenha uma base abundante, sabe? É uma relação que você não encontra sempre. Existe uma coisa de sorte, de um encontro de almas ali que você não vê sempre, uma sintonia que você não tinha tido antes, algo assim. Mas o trevo ali me fala dessa parte da sorte, me fala da raridade também, né? De você não encontrar tão facilmente. Mas também, assim, de às vezes você. Assim, a gente às vezes pode encontrar o trevo, mas não dá valor, sabe? Assim, a gente pode de repente não se importar tanto, assim. Você viu um trevo ali, ok, sorte. Mas às vezes você nem é supersticioso e você não crê tanto nas coisas, ou a sua fé, ela não é, talvez, sabe, você é um pouco mais cético para as coisas, então pode ser que você deixe passar porque para você é só mais uma folha, entende? Então, talvez aqui também faltou um pouco de discernimento, assim, dos dois lados, de um dos lados, de enxergar o quanto isso tinha uma raridade ali, sabe? O quanto podia ser algo mais legal e talvez se perdeu por um se perder mesmo, um conflito ali, né? Bom, eu vou tirar aqui cartinhas com o baralho cigano também. Aqui eu vou perguntar 3 coisas, porque eu vou pegar 3 cartinhas. Eu vou perguntar os pensamentos, sentimentos e atitudes, tá? Dessa pessoa em relação a você. E aí a gente vai complementar com o Osho. Vamos lá. 3 cartinhas então, da energia, né, dessa pessoa em relação a você. Então, os pensamentos. Temos a lua. Ok. Sentimentos. O cigano. Tá? E as atitudes, o chicote. Ok. Antes de eu falar, eu já vou pedir aqui as cartinhas do Osho para complementar. Só para talvez ter essa... Enfim, ter um complemento, uma certeza, né? Sempre bom. Deixa eu tentar tirar esse cabo daqui.
Pra parar de atrapalhar. Ok, vamos lá. Vou colocar mais perto assim pra vocês verem. Ok, calma aí. Vamos lá. Vou complementar então com o tarô de Osho. Bora, bora. Lua. Viraram duas. Temos a carta do Deixando Ir, que é o 8 de copas. E o Avarento, que é o 4 de ouros. Que engraçado, eu tinha sentido isso mesmo. Existe uma certa confusão, né? Tem um lado que quer deixar pra lá e quer deixar aí, e o outro lado tem apego. Outro lado assim, né? Tipo, o mental ele tá confuso. Não sei se fica ou se vou. Sentimentos, ó. Preguiça. Que é o 9 de copas. Tá. Venha a nós ao vosso reino. Ou venha a nós ao meu reino e ao vosso reino nada. Famoso não me mexo. E o as de paus, que é a fonte. Nossa senhora. Aqui tem fogo, hein? Aqui tem desejo. Ai, no fundo ficou a concessão, que é o 6 de ouros, que fala justamente sobre dar e receber e sobre se dedicar, e o outro lado também. Ok, ó, vamos lá. Quando caiu a carta da lua, eu senti exatamente isso, confusão. A mente, ela tá confusa, né? A mente, ela tá confusa, de repente não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem o que pensar. Uma hora pensa em deixar pra lá, outra hora pensa, não, mas espera aí, porque, pô, é aquele trevinho ali, cara, olha quanta abundância, olha quanta coisa boa, pode ser que seja bom, pode ser que dê bom, então existe confusão. No sentimento, eu brinquei aqui que existe a preguiça, mas assim, o 9 de copas, ele fala sobre meio que é a carta do sonho atendido, do sonho realizado. Então, ela fala nesse sentido de, poxa, eu encontrei aqui uma completude, eu encontrei aqui um sentimento bacana, eu encontrei um lugar que me traz esse aconchego, sentimentalmente falando. Só que aí, com a carta do cigano ela sempre representa a outra pessoa, tá? Então, assim, não, se cai a carta da cigana, é o consulente, seria você que está aqui assistindo. Nesse caso, o cigano é a outra pessoa, e é independente se é homem ou mulher, tá? Você adapta, não tem gênero aqui, é somente para representar a outra pessoa. Então, assim, existe um sentimento muito abundante por essa pessoa, mas essa pessoa, talvez você possa vê-la dessa forma, que ela já é emocionalmente estável, ela tem, né, um autocontrole muito grande. Aqui pode ser que você veja que ela não vai fazer mais nada, absolutamente nada em relação a isso, que para ela sentou aqui no lugarzinho dela, com o drinkzinho dela, tomando um sol, e ela tá excelentemente bem, ela não vai se mexer dali. E aí, isso pode te gerar ali esse desconforto, né? Do tipo, pô, mas e aí? Como é que a gente vai fazer para isso aqui andar, né? E aí, nas ações, que seria, tipo, quais as atitudes, né? Dessa pessoa em relação a você, a carta do chicote, ela fala muito sobre desejo. Então, aquilo ali de escorpião tá muito confirmado aqui, ó. Existe uma atração física, um desejo físico, né? E carnal, mesmo assim, existe algo muito intenso, de fato, uma vontade muito intensa. E aí, com o as de paus, né, que é a fonte, existe aqui tanto isso mesmo, dessa intensidade. Então, existe uma vontade intensa de fazer algo, mas também existe uma energia muito o naipe de paus, né? Ela fala bastante sobre a espiritualidade, a conexão. Então, assim, se sente uma conexão muito forte, sabe? De repente é aquela coisa, aquela química inexplicável. Aquela coisa que, assim,
você realmente não acha em qualquer lugar, talvez por isso o trevo, sabe? Pega fogo realmente, mas não só pro lado carnal, não é somente sobre isso, porque a gente tem sentimento aqui também. Mas é simplesmente uma conexão assim, inexplicável. É completamente inexplicável. Mas existe essa dúvida, então, grandes chances aqui de o que tá dificultando as coisas, paralisando as coisas e tal, seja o mental, seja essa dúvida aqui. Beleza, mas sabemos que a pessoa não consegue parar de pensar em você, porque tem sentimento, porque o 8 de copas é um deixando ir com sentimento. Então não é que assim, não tô nem aí, bola pra frente. Não, não é fácil para essa pessoa fazer isso. Até por isso a confusão, porque a lua também fala de sentimentos. Então, assim, não é uma coisa que a pessoa simplesmente vira as costas e vai. Ela até pode fazer isso, mas ela faz isso com sentimento e faz isso com apego, com o querendo ficar. Se ela faz isso, está fazendo isso agora, se distanciando de você, ou fez isso em algum momento, não foi sem sentimento. Ela pode até mesmo, pelo que a gente está vendo aqui, ainda carregar esse sentimento, entendeu? Só que, racionalmente falando, ela tomou a decisão talvez de se afastar. Vamos ver então com o tarô. Esse aqui é o diário de uma bruxa. Eu vou pedir 3 cartinhas também nessa mesma linha, tá? Pensamentos, sentimentos e ações, ok? Olha, gente, não tem como, sabe? Não tem como dizer que não tem uma atração física, ao menos, muito, muito grande. Porque olha isso daqui. Carta do Diabo. Ela fala sobre desejo. Mas aqui no pensamento, na linha do pensamento, é uma certa obsessão até. Tipo, eu falei antes que a pessoa não tira você da cabeça e assim, não tira mesmo. Obsessivamente pensando em você, inclusive. E assim, desejo para mais de metro. Aquela coisa que assim, se pensa em você à noite, por exemplo, sozinho, não tem como não pensar na parte física. E aí, assim, se for algo que você já viveu, é lembrar e relembrar, e, cara, como era bom. Agora, se é algo que vocês nunca tiveram, é assim, cara, deve ser maravilhoso. É viajar mesmo, e acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, eu não posso falar essas coisas aqui no YouTube, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Enfim, beleza. Que mais? Pensamentos. Olha, uma rainha de copas. Então, assim, aqui a rainha de copas eu sinto que é você. E aí, também, de novo, seja homem ou mulher, você inverte aí se você sentir que se encaixa. Mas é alguém que é amoroso, que sabe, tem aquele sentimento, aquela coisa de que cuida, que protege, que cuida da casa, que cuida dos filhos, sabe? Aqui ela tá até grávida, né? Então, assim, se for de fato um homem, né? Se for pensando em você, pensa assim sobre como você seria uma boa mãe para os filhos, sabe? Que você tem essa questão maternal, como você cuidaria bem da casa, dele. E a mesma coisa para um homem, né? Se você aí é mulher, tá pensando num homem, ele pensa, você, né, pensa assim, tipo, não, pera que eu confundi, né? É o contrário, enfim, vocês entenderam. Pensa, tipo, desse lado carinhoso e acolhedor também, sabe? Que a rainha de copas traz. Mais uma cartinha pro pensamento. Temos um rei de copas. Gente, aqui, rei e rainha de copas. Ó, os pensamentos estão meio... Tá tentando até colocar os pensamentos em ordem, né? Porque se tá obsessivo assim, tá precisando mesmo. Mas então temos um casal, rei e rainha de copas. Então, assim, pensa o quê? Que vocês são de fato uma conexão e um casal que tem tudo pra dar certo. Vocês têm características muito similares, talvez vocês sejam muito parecidos, ou na visão dessa pessoa, vocês são muito parecidos, e vocês querem as mesmas coisas, talvez os dois busquem por lar e família, e são amorosos e são carinhosos. Então, aqui existe um pensamento assim, é muito compatível. Por isso que eu não consigo abrir mão, não consigo soltar. Sentimentos. Vamos dizer, namorados, gente. Os amantes aqui, né, nesse deck. Cara, o sentimento Essa carta é a carta do amor, basicamente.
É a carta das relações de almas afins, almas gêmeas. É a carta do cara, é a minha pessoa. Somente isso. Pajem de pentáculos, pajem de ouros. É um sentimento novo aqui. Assim, adaptem, né? Se você já tá numa relação com essa pessoa há muito tempo, essa parte aqui talvez não caiba muito pra você. Aqui pode ser talvez só mesmo uma... Existe essa... Mesmo que por uma relação muito antiga, mas existe essa energia do pajem, da novidade e tal, mas é algo muito sólido porque é o pajem de pentáculos. Mas sendo algo novo, é um sentimento que, cara, traz uma energia boa, sabe? De começo ou recomeço. Olha, temos um 7 de paus. Que aqui, nesse deck, fala muito sobre a defensiva. Então, assim, pode ser que, de fato, por isso vocês tenham tido dificuldade de se entender aqui, ó, como nessa carta do trevo. Porque existe uma... Por mais que exista muito sentimento e essa ideia do novo e algo bacana, estável, ainda assim existe muito medo, muito conflito. E aí pode ser porque emocionalmente essa pessoa ela tenha precisado lidar com muita coisa, e aí ela alcançou talvez essa estabilidade emocional, e aí ela se protege demais. Pode ser isso. Ou simplesmente assim, cara, é um sentimento, talvez pode ser isso também. É um sentimento tão profundo que eu não sei explicar, que é, né, o que eu falei aqui sobre a química, que me deixa de guarda levantada. Eu simplesmente levanto a guarda, mesmo que inconscientemente. Opa! Atitudes. Temos um cavaleiro de pentáculos, que é um cavaleiro de ação, de atitude, né? Mas é o de pentáculos, que é um dos mais lentos, então demora um pouco, assim, para essa pessoa se movimentar. Talvez ela pondere demais. Olha, uma rainha de ouros. Mas ela pretende fazer movimentos certeiros, assim. Tipo, ela quer ofertar algo estável. E um 9 de paus. Que é a carta que fala sobre o... Tipo, eu ainda estou de pé, mas existe um certo cansaço, uma certa resistência. No fundo, nós temos a sacerdotisa. Que aqui nessa sacerdotisa reforça para mim a ideia do mistério daqui. Da profundidade, né? Da profundidade e conexão, de repente, com o espiritual, que eu comentei aqui também. Mas também um pouco desse mistério, tipo, talvez é uma pessoa que não tá se mostrando muito, talvez é alguém que se escondeu um pouco, mas pode ser que essa pessoa ela tenha se escondido um pouco, tipo, ela não tá postando muita coisa, ou ela privou as redes, ou ela sumiu, enfim, pode ser nesse sentido, mas se for isso, me parece que é porque de fato ela tá precisando lidar com isso daqui, que tipo, é coisa demais, assim, é muita energia, então, tipo, ela talvez fez isso pra se recolher, pra tentar pensar um pouco no que fazer, sabe? Ou pode estar tentando mesmo lidar com isso, assim. Se ela decidiu se afastar, ela pode estar tentando, de fato, fazer isso. Eu vou complementar as energias com esse outro tarô aqui, ó. Só pra gente poder ter mais informações. Esse eu sempre esqueço, mas é o tarô da bruxa moderna. Vamos lá. Tá, deixa eu cortar. E aí a gente vai só complementar essas cartas aqui, para o vídeo não ficar muito mais longo. Diabo. O diabo. Ah, meu pai. Carta da maga. Gente, eu não gosto muito dessa energia da maga com o diabo não, hein? Porque aqui é uma certa obsessão e manipulação, assim, sabe? É pesado. Para o mental, não é uma energia legal. É uma energia bem pesada mesmo. Um 3 de ouros na rainha de copas, tá? Talvez, né? Ver aqui alguém que trabalharia bem em conjunto, com quem seria feita uma boa parceria. E a justiça no rei de copas. Essa pessoa, ela pensa assim, ela tem uma rainha de paus no fundo aqui. Ela pensa assim, olha, existe mesmo algo muito inexplicável aqui.
essa conexão e essa obsessão, esse mental tá muito pesado e não é saudável. Então ela conscientemente ela sabe que não é saudável. Não tá sendo saudável, pelo menos. E por quê? Porque de repente ela. Aqui o 3 de Pentáculos pode estar falando mesmo de um trabalho em equipe, então que talvez tenha faltado esse entendimento entre vocês. Ou ela se sentiu num triângulo, ou ela sabia que estava num triângulo. Aí vocês adaptam para a realidade de vocês. Se ela já sabia disso, ela não se sente bem em relação a isso, por mais que ela possa ter topado. Agora, se ela não sabia, mas assim, às vezes vocês estão se conhecendo, ela tem essa sensação de que assim, ela tá ofertando tudo que ela tem de bom, ela tá ali disposta, mas ela tá competindo com outras pessoas ou até mesmo ela tá dividindo essa relação com outras pessoas e aí ela pode não estar gostando disso. E aí, com a justiça no Rei de Copas, é aquela ideia de assim, ok, existe muito sentimento e a gente de fato tem muita coisa em comum e eu acho mesmo que poderia ser muito bacana, mas tá pesado, eu não me sinto, sabe, segura aqui e eu acho que talvez a gente precise realmente conseguir se entender e se esforçar um pouco mais, então eu tô sendo racional, eu tô sendo fria e racional, então assim, eu tenho que ser justa comigo. Isso realmente tá me fazendo bem? Talvez não, porque tá muito pesado, né? A gente até aqui ela fala um pouco de liberar a negatividade, que pode ser esses pensamentos mais, né, densos e mais difíceis de lidar, assim. Então, aqui racionalmente ela tá pensando assim, cara, mesmo com tudo isso, é melhor eu lidar de forma racional, porque isso aqui pode perder o controle, literalmente. Vamos lá, os amantes. Olha, temos um 3 de paus com os amantes. Aqui, nesse contexto, a carta está falando de escolhas. Então, a escolha dela está sendo realmente olhar para o horizonte, olhar para frente. Talvez seguir em frente. E não escolhendo essa relação, talvez. Vamos ver. Carta da estrela com o pajem de pentáculos. Aqui tem algo espiritual aqui, hein, gente? Aqui tem mesmo uma conexão surreal que não se explica. E ela sabe disso, ela sente isso. Ela sente que mesmo que ela olhe para o horizonte, mesmo que ela se afaste de alguma forma, ela se sente conectada, ela não consegue ainda deixar completamente para lá. Ela fica com esse pé na água, que é o que ela tá ali, né? Esse pé na água e esse pé fora. E temos uma rainha de espadas aqui com 7 de paus. Gente, a rainha de espadas, ela pode ser a própria pessoa aqui, mas eu senti até um pouco quando caiu, eu senti um pouco dessa defensiva, porque a rainha de espadas, ela também pode representar a terceira pessoa, se a gente estiver de fato falando de um triângulo. Então, se for de fato um triângulo, essa pessoa sabe dessa terceira pessoa e ela não tá nem um pouco confortável com isso. Agora, se a gente estiver falando da mesma pessoa, essa é a mesma pessoa que a gente pegou a energia aqui, ela está, de fato, extremamente racional, na defensiva, ela tá bloqueando isso aqui, tipo, ela pode até estar mesmo escondendo isso aqui, porque de uma rainha de copas amorosa e que quer fazer isso dar certo e que gostaria de que essa relação fosse pra frente, ela tá se mostrando, talvez, ou, né, congelando um pouco o coração dela e mostrando a rainha de espadas, que é completamente racional e equilibrada emocionalmente, mas até um pouco dura, talvez. Vamos para o Cavaleiro de Pentáculos com o Pajem de Copas. Olha, aqui a ideia dessa pessoa é se movimentar por amor, né? Tem sentimento, cara. Por mais que essa pessoa lute, o mental dela é muito, né, luta e é confuso, mas, cara, ela não consegue negar o sentimento. Pode negar aparentemente, né, mas não pra si mesmo. Temos um 3 de copas com a rainha de pentáculos. O 3 de copas fala sobre celebração e sobre também, tem copas novamente, então
se sente muito bem com essa pessoa, né? E assim, é uma pessoa que traz estabilidade, algo muito bacana. Mas eu não posso deixar de falar novamente sobre o triângulo. Então, assim, pode ser que essa pessoa ela ainda queira te manter no triângulo. Ou, se for ela, tipo assim, ela sabe que pra vocês estarem juntos, talvez vocês vão se manter nisso. Entende? Tipo, o triângulo não deixa de existir. Enfim, adapta aí para a sua realidade. E um 4 de paus, que é a carta do casamento, simplesmente, no tarô. Então, assim, estabilidade, assim, ela sabe que, né, o que ela gostaria, o que ela luta aqui, o que ela iria, né, em busca de, seria essa estabilidade, né? Mas temos a carta do enforcado no fundo do deck. Ou ela está vendo as coisas de uma forma diferente agora, ou ela se sente presa. Pode ser, então, que se ela está com uma outra relação, ela se sente presa a essa relação. Ou se ela sabe que você tem uma relação, ela sente que isso é um empecilho. É um 5 de ouros, as de copas, Ela sente que o negócio aqui ainda não é fácil, viu? Tipo assim, parece uma relação que tem muita coisa bacana, existe muito sentimento, existe muito, muito desejo e química, isso é inegável. Só que tem conflitos aqui e a maioria desses conflitos são mentais. E aí, assim, gente, pode ser porque de fato vocês não se entenderam. E assim, às vezes vocês estão tentando conversar e tentando se entender, mas isso não acontece e vocês não se entendem. E aí, essa pessoa continua muito em dúvida, ela continua se sentindo insegura e aparentemente aqui, se ela se sente insegura ou se ela sente que não tem o controle da situação, ou sabe, ela recua, ela se fecha, ela vira essa geleira aqui. E aí tá difícil de vocês se entenderem. Aqui eu não tô vendo muita carta de diálogo, sabe, construtivo. Ela sabe que é o que ela precisa disso. Ela precisa, além de ser racional, mas também precisa talvez ser clara, tal. Mas aqui existe uma dificuldade tremenda, não sei porquê. E assim, você vai saber melhor do que eu aí, mas pode ser que a sensação, a do seu lado, é a mesma. Porque vocês são tão parecidos, aparentemente, de fato uma conexão tão ímpar, que pode ser que é exatamente a mesma coisa que acontece do seu lado. Tipo, é exatamente o mesmo sentimento. Então, eu vou pedir um conselho aqui para finalizar do baralho dos pensamentos encorajadores, pra gente ver o que é que o tarô, o baralho, né, os oráculos aqui aconselham a fazer. E aí agora, estou falando contigo diretamente, é um conselho pra ti em relação a essa pessoa. Pode ser que isso ajude a lidar com esse conflito aqui, ó. Caiu a cartinha do Vicente persistente, não existe linha de chegada. Nossa, deu uma boa escurecida lá fora, mas perdoem. Ó, ela fala assim: você é muito bem sucedido no que faz, mas não é realmente você. Você está tentando chegar na linha de chegada em vez de perceber que está correndo a corrida errada. Você anseia por se libertar e fazer algo completamente diferente. Nem mesmo um peixe voador consegue viver muito tempo no ar. Seja você mesmo e curta o espetáculo, ou o que o Vicente persistente chama de a jornada. Você tem uma vida para viver e ela é sua. Uma oportunidade para seguir o seu coração se apresentará em breve. Então, aproveite-a ao máximo e não olhe para trás. Olha, gente, achei lindo isso aqui. Bom, pra mim, o conselho é: siga o que você sente. Se você sente o mesmo para essa pessoa e você, de repente, precisava só de uma confirmação de se essa pessoa de fato também te quer, também te deseja, também tem sentimentos, sim, tá aqui a confirmação. Agora, aqui tá pedindo para não pensar talvez muito no futuro. Pode ser que esse seja o grande problema.
ficar pensando e ponderando demais com muitos e sis, com muito pensamento no futuro. Aqui, o aconselhamento é viver o momento, viver o presente, né? E se permitir viver aquilo que o coração deseja viver. Ok, eu vou parar por aqui porque já está escurecendo muito também, mas eu espero que essa leitura tenha ressoado com você, que tenha te ajudado, que eu possa ter sido uma ferramenta do universo para conversar contigo. Deixa o like aqui para mim mais uma vez, por favor, para esse vídeo poder circular e chamar mais pessoas para o canal também. Comenta e compartilha com as pessoas que você conhece, que possam também gostar dessa energia, dessa leitura. E eu vou ficar por aqui. Um beijo. Tchau.